Essa bela mensagem, né? A coletânea CDs Momento Espírita, produzida pela Federação Espírita do Paraná, você pode adquirir na nossa livraria Espírita Francisco Cerqueira. Eu ia falar no início do livro, e acabei não falando ali, falando da maternidade. Olha o livro do mês já de novembro aqui nas minhas mãos. Ele é do Pedro Camilo. Isso aí, é o livro Ivone Pereira, Entre Cartas e Recordações, em homenagem aos 60 anos do livro Memórias de um Suicida. Que hoje... Nós já falamos bastante dele aqui. Esse livro até arrepia a gente. Memória de um Suicida é um dos livros marcantes da doutrina espírita, um tratado de ciência acerca de um dos piores atos que nós seres humanos podemos cometer com nós mesmos, que é o suicídio, né? Ali explica de forma clara toda essa questão do suicídio, né? Então, Memória de Suicida pelo Camilo, pela psicografia de Ivone Pereira. E o Camilo, o Pedro Camilo, ele é da Bahia, ele trabalha muito na biografia da Ivone Pereira. A publicação desse livro cumpre o duplo objetivo: proporcionar o acesso a outros olhares de Ivone a respeito de variados assuntos relativos à vivência espírita, bem como celebrar os 60 anos de publicação do livro Memórias de um Suicida. Nele foram reunidas 38 cartas escritas pela médium, destinadas a 6 confrades, e dentre eles Dométrio de Oliveira e Dora Encontre, além de uma entrevista concedida ao espírito Samuel Bulamarque, psicografada por Lindomar Coutinho da Silva, em diversos momentos, sobretudo ao tratar de delicados assuntos doutrinários. A pupila de Charles revela-se exatamente como era, firme em suas convicções, sem deixar de dizer o que pensava, ainda que referisse àqueles que gozavam de sua amizade e de sua admiração. Praticava o ensinamento evangélico, seja o seu falar sim, sim, não, não, e não negociava com qualquer interesse menor quando o assunto era espiritismo e evangelho. Que você possa, leitor ou leitora, assim como eu, aprender um pouco mais com as cartas e recordações da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, esse espírito fantástico que viveu aqui, é pertinho da gente, né, mano? Em Rio das Flores, aqui a cidadezinha pequenininha aqui. Lembrar que o Memória de um Suicida ficou na gaveta dela durante 8 anos, guardadinho. Foi psicografado, inclusive, primeiro do que o livro Nosso Lar, né? A Memória de um Suicida, ela psicografou antes do Chico Xavier psicografar Nosso Lar. E esse livro, eu sempre falo, relato, que esse livro era para estar nas grades curriculares de todos os colégios do mundo inteiro. Se chegasse lá, aquele livrinho de 715 páginas, isso aqui é curtinho, mas o livrinho de 715 páginas, e colocasse lá para os alunos, lá, adolescentes ainda, né, com sonhos a se realizar, faça um trabalho sobre esse livro aqui, cientificamente. Não é para doutrinar, não é para converter nenhum, porque na Espiritismo a gente não trabalha com conversão, nem com posição, não temos ritual, não tem culto, não tem nada disso. Então, faz um trabalho aí, mesmo que seja lá muçulmano, católico, evangélico, na hora que fizesse o trabalho, mesmo pode sentar a lenha, pode sentar o pau, pode escrever falando mal do livro, mas leu, fez o trabalho. Aí, com uma desilusão amorosa, se tivesse uma tendência ao suicídio daqui 3, 4 anos, aquele adolescente, ele ia lembrar desse livro e falar, vai lá que é verdade, né, mano? Vai lá que é verdade, não vou cometer não. Ia salvar milhões de pessoas pelo mundo afora. O livrinho dessa Ivone Pereira do Amaral, né, o livro Memórias de um Suicida, é 715 páginas, é um tratado científico acerca, né, dos piores atos que o ser humano pode cometer consigo próprio. Lógico, a gente tem um martírio do suicida, e esse é para aquele que já está pensando em suicidar-se, né, Marquinhos, que é um livrinho curtinho, pequenininho, que ali já dá um susto na pessoa, fala, opa, não vou cometer o suicídio não, que é o pior caminho. Se eu pudesse, se muitos suicidas pudessem chegar assim, né, na hora que cometeu o suicídio, se vê do outro lado, né, mais vivo do que nunca, né, e transtornado, que pudesse pedir assim, deixa eu voltar para o corpo físico, pega o meu problema e multiplica por 1000, deixa eu voltar para a roupa, deixa eu vestir novamente a roupa, mas já cortou, né, jogou a roupa fora, não tem como recolocá-la, né, só em uma nova existência, e sabe lá como, né. Então, tá aí o livro, R$15. Você está ajudando lá Manuel Pessoa de Campos, contando com você lá, a sua ajuda, né? A doutrina espírita aí é a única religião do mundo, que ninguém vive dela, a gente tira do bolso para, né, custear a casa, não é isso, Manu? É isso aí. É por aí, né? Manu, o estudo, buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É assim mesmo, Manu? Esse ensinamento proferido por Nosso Senhor há 2000 anos. Ajuda-te a ti mesmo, o céu te ajudará. Porque o que quer Jesus dizer com isso tudo?
Ele diz dizer mais ou menos, ou exatamente, cada um entende de uma forma, que não basta pedir ajuda a Deus, é preciso buscar. Nós não temos que ficar com os braços cruzados, debaixo de uma sombra, aguardando que Deus nos mande a coisa. Há até aquelas pessoas que dizem: eu não tenho culpa de ter nascido, eu não tenho culpa de estar nessa posição, então eu vou esperar porque Deus é o responsável direto. Não, Deus não quer isso de nós. Muito pelo contrário, o que Deus quer de nós é aquela luta, a luta que nós temos que fazer, que empenhar, que cada um de nós tem que empenhar. E esse buscar e achareis, ele vem confirmado com: batei a porta se vos abrirá. Porque se nós insistirmos, a porta vai ser aberta, nós vamos conseguir, nós temos que insistir. Agora, não podemos só bater na porta, porque se bater só é pedir, nas orações, é ficar ajoelhado pedindo, e isso não é o que Deus quer de cada um de nós. É como, por exemplo, Jesus na multiplicação dos peixes e dos pães. Jesus fez esse milagre, vamos pôr milagre, mas ele primeiro se informou do homem o que é que ele tinha. Quando ele disse aqui: eu tenho 5 pães e 5 peixes, então Jesus verificou que o homem tinha se esforçado, ele tinha feito alguma coisa. Acreditamos que se ele falasse: não tenho absolutamente nada, os peixes e os pães não seriam multiplicados, porque não tinha peixe, não tinha sacrifício. Na verdade, não tinha o sacrifício humano do homem. Como ele falou: já fiz de minha parte, foi o que eu consegui. Joguei tarrafa a noite toda e consegui isso. E a padaria, o que sobrou foram os 5 pães. Claro que nós estamos trazendo para a época atual, mas é mais ou menos por aí. Então Jesus, reconhecendo ou exemplificando para os demais o sacrifício que havia feito, ele conseguiu multiplicar todos os pães, né? Seria ideal que, sem reclamar e pensando corretamente, fizéssemos esforços para retirar do atoleiro do nosso carro, da nossa existência, tirar esse atoleiro do nosso carro de existência, a fim de que seguimos adiante felizes com o coração à disposição. Nós precisamos, na verdade, confiar em Deus, que sustentará as nossas forças para que possamos triunfar. Nós temos que ter a confiança em Deus. Narra-se que um sábio que andava pela estrada com seus súditos, e estava andando uma estrada muito tortuosa, muito mal acondicionada, e ele andava. E de repente encontrou um homem que tinha, naquele momento, o seu carro atolado em um atoleiro mesmo. Então o carro não saía. E este homem já estava ali há algum tempo e assim pretendia continuar, pois de joelhos ficava em prece, orando e pedindo a Deus para que ajudasse a tirar o carro do atoleiro. E os súditos se entreolharam e também o sábio apiedaram-se dele, porque afinal de contas o carro era muito pesado, mas foram embora. Quilômetros à frente encontrou um outro que também na mesma situação tinha atolado o seu carro. Porém, esse esbravejava, gritava, mas pegava na roda do carro, já estava totalmente suado. Gritava, esbravejava, mas lutava. Então andava 2 centímetros, 5 centímetros, e o carro voltava. Então os súditos todos se entreolharam e houve a ordem: vamos ajudá-lo. E assim fizeram. Cada um pegou numa roda, numa parte, numa frente e tiraram o carro do atoleiro. Só que os súditos não entenderam e perguntaram ao sábio por que o primeiro que orava, que era uma pessoa parecia bondosa, em plena oração, nós não ajudamos. O mestre, sem
naquele momento, né? Sem se alterar, disse para eles, olha, acontece que o primeiro queria transferir para Deus um problema que era dele. Queria que Deus viesse e tirasse o carro do atoleiro. E o segundo, embora dentro da sua ignorância, ele ainda esbravejava, xingava, mas lutava. Por isso, nós o ajudamos. Então, a nossa vida tem que andar mais ou menos por aí. Nós temos que lutar, nós não podemos nos acomodar. Nós precisamos buscar para acharmos. E essa busca é a nossa luta, é a nossa guerra, no dia a dia. No dia a dia. Ô, Manu, do ponto de vista terreno, né, está aqui, né, a máxima, buscar e achareis, é análogo a esta outra, né, que ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. O céu te ajudará. Quer dizer, é o princípio da lei do trabalho. Da lei do trabalho. Porque a gente está envolvido. Isso tudo é um tema muito super atualizado, que estamos envolvidos em tudo isso. A lei do trabalho. O que a lei do trabalho exige de cada um de nós? Trabalho. Simplesmente trabalho. E nós temos muito mania de não aproveitar bem o nosso tempo, de fugirmos das nossas responsabilidades. Então, quando nós fugimos das nossas responsabilidades, nós não estamos nos ajudando. Porque quando fazemos um trabalho em prol de alguém, o primeiro a ser ajudado somos nós mesmos. É o próprio homem. Ele é que busca. Então, ele fazendo isso, ele recebe de volta a alegria ao deitar. Quem é que não faz um bem e que não fica totalmente recompensado a partir daí? E também quem é que não faz o mal, que não fica totalmente atordoado a partir daí? Porque às vezes a gente não delimita bem essas duas diferenças. Mas quando nós fazemos o mal, nós sofremos mais que o outro. Porque muitas vezes o mal que fazemos para o outro naquele momento, o outro vai, enquanto um outro amigo conversa, esquece. Mas nós que ferimos, nós que espetamos, nós ficamos com aquilo na consciência. E não há como ser diferente. Nós ficamos com aquilo. Então nós vamos ficar atordoados por 1 hora, 2 horas, 2 dias, 1 mês. O outro já esqueceu da gente. Mas nós não. Então nós precisamos ter essa dimensão de trabalho. E fora isso, nós precisamos trabalhar. Porque o trabalho é o nosso desenvolvimento em todas as áreas, em todos os setores. Nós precisamos colocar a nossa mente em função do outro, desde que coloquemos em função nossa primeiro. Porque à medida que você vai tendo aquele conhecimento, você vai se disponibilizando para os demais, para os outros, para os irmãos. E precisamos, porque Jesus disse, amai ao próximo como a si mesmo. E só através desse trabalho é que nós vamos conseguir pegar esse fio da meada. Porque ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus, e só vai quando amar ao Pai acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Então é através do trabalho. Então nós já estamos pegando o fio da meada que nosso Senhor Jesus quis passar, né? Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Quer dizer, é o princípio da lei do trabalho, está aqui no livro do Evangelho, e por conseguinte da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho. É filho do trabalho. Porque ninguém vai progredir, porque tudo aquilo que não desenvolve, que não envolve, atrofia. Atrofia. É verdade. Não é isso? Então, se nós não começamos a trabalhar, a desenvolver, a buscar, nós não vamos desenvolver a nossa. Nós vamos ficar paralisados, vamos ficar marcando o passo, vamos ficar no tempo e vamos ficar perdidos, como nós estamos até hoje. Veja bem, Jesus passou aqui pela Terra há 2000 e poucos anos. Nós já vivemos nessas épocas. Ou talvez estivéssemos lá. Uhum. Jesus deixou todos os exemplos possíveis, para que nós nos guiássemos. Agora, tudo ele não deu de graça, gratuitamente, ele não nos entregou. Ele disse, vocês precisam lutar, vocês precisam fazer, vocês precisam trabalhar.
E nós simplesmente nos refugiamos ou debaixo da sombra, ou atrás do paredão. De alguma forma, nós não enfrentamos. Por isso que ainda estamos aqui, muitos de nós, nem todo mundo, mas muitos de nós, ainda marcando passo. E pior ainda, nós ainda continuamos nessa encarnação também marcando o passo. Nós não estamos desenvolvendo, nós estamos fugindo desse trabalho que tanto precisamos, que tanto vai nos ajudar. Precisamos entender isso. Como você trabalha? De mil formas. Principalmente a melhor e a mais vantajosa para cada um de nós é aquela que nós damos a mão a um irmão. E às vezes também que esticamos as nossas mãos para sermos avaliados por um irmão nosso, que já deu um passo à frente. E às vezes nós refutamos, fugimos, não queremos entender. Porque não parece nada. Veja o trabalho que vocês têm, o Martim tem aqui, com o Márcio, com Maria, com todos, de auxiliar com essa cesta básica. Isso é um trabalho. Isso é um trabalho de amor ao próximo. Não parece, mas é um trabalho. Porque quando se aproxima a data, lá do outro lado, estarão diversas pessoas aguardando esse momento. Porque ali vem um esforço. Porque isso não cai do céu. Vem um esforço para agradá-los, para sustentá-los, pelo menos que rapidamente, mas sim de sustentação naquele momento. Então, isso é um trabalho. E esse trabalho, que eu também já participei, e olha que eu nem entendia de doutrina espírita, eu pertencia à turma dos colunas, e naquela época nós resolvemos fazer, de ano em ano, uma distribuição de cesta. Saíamos pedindo e fazíamos a distribuição de cesta. Foi um momento dentro dos Turunas, e olha que eu tive muitos momentos lá na minha juventude, certo, errado, não importa, mas eu tive muitos momentos na minha vida. Mas aquele, até hoje o meu coração é preenchido por aquelas horas em que ficávamos ali distribuindo para um, para outro, para um, para outro. Então, o meu coração, naquele momento, marcou. Até hoje, quando eu me lembro, eu fico feliz, porque um dia eu consegui fazer. Por que parei? Não devíamos ter parado. Mas o homem, muitos dos homens, é assim. Ele faz uma partezinha, mas a preguiça chega, alguma coisa desvirtua e ele paralisa. Porque nós ainda não entendemos o caminhar da vida, o traçado da nossa vida. Porque precisamos descruzar os braços e sairmos em luta. Muito bem, 9 horas e 21 minutos, você está sintonizado no programa Luz do Espiritismo. Marquinhos, você trouxe um livraço para o sorteio de hoje. Deu uma olhadinha ali no Celso, tá bem concorrido já, hein? Quando a gente falava aqui de maternidade, eu estava ligando. Tá aqui, ó, da Graça Leão Espírito Laura, Romance Mediúnico, Um Novo Despertar. Tá aqui o livro do sorteio de hoje, aqui, colocando aí também no Facebook, a turma da internet também, teve a capa, todo mundo já está conhecendo a capa do livro. Deixa eu dar uma palhinha do livro aqui rapidinho, né? A narrativa é da vida de uma jovem de classe média que se envolve com drogas. Conduz-nos pelos anos 60, em que ditadura militar e movimentos estudantis se confrontaram. A falta de emprego, a ausência de vagas na universidade e a profunda crise econômica pela qual passava o país fizeram o Brasil entrar numa fase de grandes modificações. A par dessas conturbações políticas sociais, desenrolaram-se as modificações individuais, os conflitos familiares interiores que colocam o ser humano à prova, deparando-se com sua milenar bagagem espiritual e com os necessários ajustes. Além disso, em Um Novo Despertar, o espírito de Laura, narrando as desastrosas experiências com drogas por que passou, faz um alerta ao leitor e mostra quão fácil é entrar por esse caminho, porém, quão difícil e penoso é sair dele. Assim, a história de Laura, tão bem narrada por ela mesma, através da mediunidade de Graça Leão, é leitura aconselhada a todos os jovens e adultos que, no educandário da terra, travam intensas batalhas contra nossos maiores inimigos, nossos vícios
e nossas imperfeições. Está aqui o livro da Graça Leão, Um Novo Despertar. Você liga 2252-4705, 2252-4705. Daqui a pouquinho o Manão vai sortear esse livro para você. E quero também dizer que quem quiser adotar uma criança no Natal também, tá? Adote essa criança, agora Natal de 2016, estamos completando 19 anos de campanha. Então você pode adotar essa criança. Eu quero uma criança de 2, 3, 5, 7, 8, 9, até 10 anos de idade, e você vai ganhar o nome da criança, o nome da mãe, a idade da criança, e você vai ganhar uma cesta, uma bolsa com uma numeração da família. Aquela numeração é da família, não é da criança, é da mãe. E ali você vai colocar um brinquedo compatível com a idade, uma roupa. Se está em idade escolar, pode colocar lá lápis de cor, pode colocar lápis, borracha, caneta, pode colocar estojo, pode colocar estojo de maquiagem, se for menina também. Quer dizer, você vai montar uma bolsa e nós vamos entregar no Natal para essa criança, tá? É uma campanha que a gente já faz há 19 anos, nossos ouvintes já estão acostumados, calejados com essa campanha. Se você quiser adotar uma criança também, você pode ligar para a gente, 2252-4705. Pode procurar a Cida, lá na Livraria Espírita Francisco Cerqueira também. Fala, Cida, eu quero adotar uma criança lá no programa, tá? E aí, com certeza vai ter uma criança para você, tá bom? Marquinho mandou um pessoal que está aí na internet também. Hoje recebeu uma ligação lá da França. Nosso querido Alex Chaves está em Nice, na França. Ô, Alex, obrigado aí. Tá na hora do almoço aí, né? Um bom apetite para você. Como é que fala bom apetite em francês? Bon appetit? Não sei, não tem nem ideia. Bom, então, está em Nice, na França, o Alex Chaves. Eu vou mandar um abraço também para o pessoal da internet, a Roseli Rodrigues de Cacilândia, Mato Grosso do Sul, ao Vilmar Cristóvão de Navegante, Santa Catarina, a Thaís Rodrigues de Porto Velho, Rondônia, a Alessandra Souza de Uberaba, Minas Gerais, a Humberto Bela aqui de Paraíba do Sul. Depois a gente continua dando um abraço, o pessoal está sintonizado aí e curtindo pela internet o programa Luz do Espiritismo, um novo radinho de pilha que é o celular, né? Vamos mandar um abraço também pro Jefferson Gonçalves, a Daniela, o casal 20, tá assistindo a gente pela TV, tá? Tá muito bom o assunto abordado. Mas o casal também Fatinha e o Alvinho. Fatinha, outro casal 20 também. Outro casal 20, Amélio, Paulinho também. Bacana. Tem mais gente aí, Marquinhos, aí, né, pela internet? Tem muita gente curtindo. A gente vai falando aí, a turma que está curtindo aqui. Muito bem. Mano, a gente vou lá no Evangelho, no capítulo 25, e eu falei, cada parágrafo, cada frase aqui é interessante, né? Para a gente ter entendimento acerca da nossa evolução. Já que o progresso, né, filho do trabalho, né, visto que este impõe em ação as forças da inteligência, Kardec coloca o seguinte: a infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor, e esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. Quer dizer, as necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Quer dizer, lei do progresso caminhando junto com a lei do trabalho, né? A lei do progresso, a lei do trabalho. Porque uma sem a outra não vive, não existe. Porque nós temos, como já falamos aqui, nós temos que trabalhar para o progresso, para vir o progresso. E temos que ser insistentes neste nosso trabalho. Porque muitos de nós desistem no primeiro passo. O Thomas Edison, já ouvimos falar, já estudamos sobre ele muitas vezes. Thomas Edison foi o inventor da luz, da lâmpada elétrica. Então, esse é um exemplo da persistência. Thomas Edison, ele passou pela cabeça em inventar o invento da lâmpada. Então ele começou, ele fez uma vez, 2, 3, 100, 200, 300,
E o pessoal, amigo deles à sua volta, perguntava sempre, e aí, Thomas, que dia que vem a lâmpada? Isso é um negócio que não vai dar certo. Desiste disso aí, já 600 vezes você já tentou? E ele só falava assim, já tentei 600 vezes. E fui tentando. Aí depois todo mundo, e aí? Já tentei 1000 vezes. Nada. Desiste, cara. Desiste. Mas não é o é assim, não tá certo, não. A maior parte do pessoal estimula para baixo. É, para baixo. Logo fala, desiste disso. Rapaz, não vai dar certo. Mas ele não. Ele tinha a ideia do trabalho e da busca. Porque não vem de graça, definitivamente nada vem de graça. Nós precisamos entender isso. Então ele tentou, passou 1.300, 1.400. Agora vai desistir. 1430. E ele não conseguia. Teimoso ele, né? Não conseguia. Aí no dia 21 de outubro de 1789, na milésima, quadragésima, 31ª, ele conseguiu. A luz acendeu. A luz acendeu. E ele ficou aguardando naquela ansiedade, era de madrugada, ele ficou aguardando para que os amigos viessem perguntar. Afinal, ele tinha conseguido. De madrugada é difícil. Pois é, mas aí quando amanheceu lá, aí os amigos passaram, Thomas, quantas vezes você já tentou e isso não deu certo? Ele disse assim, olha, eu em 1430 vezes eu aprendi como não se deve construir uma lâmpada. Porque eu consegui exatamente na milésima, quadragésima, 31ª. Ele conseguiu na 1431, ele conseguiu a lâmpada. No dia 21 de outubro de 1789, que estão fazendo 137 anos. Fez agora, no dia 21 de outubro, semana passada. 137 anos dessa invenção maravilhosa. E Thomas Alva Edison criou a maior companhia de empresa do mundo, né, que é a General Electric. Pois é. Agora, você vê a persistência, a insistência, o exemplo que esse senhor passou para nós. O exemplo, porque ele insistiu. Nós, às vezes, mal começamos, na primeira, segunda e terceira vez, a gente já desiste definitivamente. Não, isso não vai dar certo. Tem um pensamento negativo. E é assim que aquele espírito é ainda preguiçoso. Porque o homem, ele chega, na verdade, ele não chega para viver no mundo, para caminhar no mundo, para conquistar. Ele chega para dominar o mundo. Isso é o primeiro pensamento do homem. Ele chega para dominar o mundo. Então ele quer ser senhor de tudo que há no mundo. Por isso que fica para ele difícil. Porque se ele olha vamos pôr um volume de ouro, lá, um volume de ouro, e ele não consegue pegar tudo de uma única vez, ele já fica decepcionado com ele mesmo. Porque o que ele quer é pegar tudo de uma única vez, esquecendo o homem que quando ele desencarna, definitivamente nada do que é material ele consegue levar para o outro lado. Nós não conseguimos levar. Então nós temos que precisar conquistar, porque o trabalho é exatamente para cobrir as nossas necessidades materiais. Nós trabalhamos em função disso em relação a bens materiais. Isso aí existe o trabalho. E esse trabalho, quando bem feito, ele também nos eleva na classificação do espiritual. Porque não há como fazer o bem e não receber o bem. É aquele do semeadura livre. Nós podemos semear de todas as formas, do jeito que nós quisermos, ou não semear. O homem tem o livre-arbítrio e tem a decisão que lhe é própria. Se ele tomar a decisão de não fazer, ele não fará. Mas se ele decidir a semear, e que ele tem que ter a consciência de que o seu futuro, a sua colheita, vai depender da sua semeadura. Então, abracemos a nossa causa, que é fazer o bem. Porque cada dia que você faz um bem, seja lá a quem for, seja lá em que forma for, seja lá em que situação for,
você vai receber na frente aquele bem, no mínimo, o dobro. No mínimo, o dobro. Porque Deus nos incentiva. Nós, às vezes, não percebemos, mas nós somos incentivados por Deus, pelo nosso Pai, pelo nosso Criador, para que possamos continuar a fazer o bem e cada vez mais bem. Romano, é interessante aí que você abordou, e a gente, dentro do próprio Evangelho aqui, dentro da sequência que eu estudo, né, e é fantástico, né? Kardec coloca assim, ó, como poderia então progredir a humanidade sem a pré-existência e a resistência da alma? Faz essa indagação, né? E a resposta: se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de reconhecer. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta civilização moral. Olha que lindo, né, a mensagem, né? Muitíssimo lindo. Nós sabemos que a parte que nós fazemos, o que nós levamos aqui dessa terra? A nossa evolução, aquela evolução que fazemos para o nosso coração, para a nossa mente, para o nosso interior, essa nós levamos conosco. E aí o Kardec falou e a gente entende, porque a evolução se dá exatamente não numa primeira encarnação de 60 anos, porque não é um necessário 60, 70, seja lá o que for, o tempo que ficarmos aqui na Terra. Isso não é o tempo suficiente para evoluirmos. Porque a evolução exige muito mais tempo de nós do que a gente imagina. Por quê? Nós ainda estamos com dificuldade do caminhar. Nós temos ainda aquele primitivismo, aquele lá do início, onde nós aplaudíamos os leões comendo o ser humano. Porque o ser humano ele se declarava cristão. E por isso ele recebia o castigo. E nós íamos aplaudir naquela arena, com certeza estávamos lá. Com certeza. Então nós aplaudíamos. E então, a gente traz dentro de nós muitas divergências. Mas o que é bom fica. E o que é bom fica é volta. Porque quando nós reencarnamos num outro corpo, numa outra vestimenta, nós trazemos, o espírito traz aquilo de bom que aprendeu. Por isso a evolução, ela é subsequente, ela é consequente. Às vezes a gente analisa, né? Nós temos que analisar. O espírito não retrocede. O espírito, às vezes a gente vai falar assim, o espírito reencarna, pode encarnar um corpo o espírito que anima um corpo de um homem, pode encarnar um corpo de animal? Não. Não, isso não existe, não retroga. O que acontece, estaciona. Entendeu? Estaciona. Vamos dizer que eu, Márcio, saio daqui, aí pego uma arma e atiro em alguém. Eu matei alguém, a pessoa, nossa, Márcio matou alguém. Eu falei, isso já estava comigo já. Lá no passado eu era um cara que andava com arma atirando ao ex, matando a todos que cruzavam a minha frente. Aconteceu de eu cometer a mesma falha, quer dizer, eu estacionei, está estacionado. Agora não, eu tenho o desejo de matar. Opa, já avançou um pouquinho. Agora eu já rechaço a ideia de matar. Avançou muito mais ainda. Então, quer dizer, é gradativo em todas as situações nossas. Dos vícios, né? Por exemplo, do vício. Eu tomo cachaça. E à vontade. Vou atingir o quê? O meu corpo espiritual, meu perispírito. Uma próxima encarnação, provavelmente, bem certo, vim com problemas naquela área, na região do estômago. E eu não quero nem ver bebida alcoólica na minha frente. Quer dizer, eu tenho um pavor, porque aquilo me levou para o outro lado. A gente não aprende pelo amor, aprende pela dor. Aí vem depois um corpo mais perfeito. Aí eu estava na expiação, agora vem na prova. Vem um corpo perfeito. Aí você vai ter o teste. A prova está aí. Aí você vê o cheirinho da cachaça. Aí você sente, dá vontade de tomar. Aí a prova está aí. Não vou tomar, não. Você pensa assim, eu não vou tomar, não. Esse negócio faz bem, não. Já está no seu instinto. Já está no seu íntimo. Está no seu íntimo. Que aquilo já te fez mal lá atrás, no passado, e você não sabe. São as tendências que trazemos.
Nós trazemos tendências. Se nós observarmos bem, nós fazemos, ou já fizemos, ou já pensamos em fazer coisas que nós não aprendemos nessa vida. Mesmo quando bem novo, bem criança, a gente ia imaginar alguma coisa, eu tinha vontade de fazer. Eu era, por exemplo, eu gostava de estratégia, mas não é pelo lado do bem. Eu fazia estratégia pelo lado do eu tinha 6, 7 anos, 6, 7, quando eu mudei para aqui, 6, 7 por aí, em torno disso. Até hoje eu me lembro disso, nunca mais esqueci. Lá nós tínhamos a vizinhança, Nilo, em Chuquinha, nós morávamos perto. Então a gente tinha time de botão, esse timezinho de jogar botão. E eu cismei que eu gostava do botão de um deles, agora não me lembro mais de quem. Um deles, aquele botão eu queria, mas ele não me daria, claro. Então o que eu fiz? Eu pedi emprestado o jogo dele, ele me emprestou, e eu entreguei não a ele, mas entreguei ao irmão dele. Só que eu, no devolver, eu contava 1, 2 e pegava, em vez de falar 3, falava 4. 1, 2, 4, 5, 6, porque aquele tinha ficado lá comigo, aquele botãozinho, tinha ficado comigo. E eu contei aqui, e o pior, que eu contei umas 10 vezes, o cara ter certeza. Mas na minha consciência eu estava aqui, um daqueles eu já tinha surrupiado. Entreguei. Não me lembro o resultado final, porque eu não sei se ele chorou, aí eu não me lembro. Mas desse fato em si, eu me lembro. Agora eu pergunto, eu tinha 6 anos, eu vinha da roça. Então isso são tendências de coisas que eu fiz no passado. Isso me traz algum ano. E fora as outras coisas que eu fiz, que eu não vou contar, e acho que cada um já fez e cada um tem a sua tendência. Porque se nós analisarmos bem, nós trazemos a tendência. Assim como a pessoa que vai num caminho bem, no outro, uma criança com 5 anos toca piano. Não é isso? Não toca piano à toa, né? Não toca piano. Não aprendeu aos 4 anos de tocar. Já veio com aprendido. Já veio, ele sabia tocar. Se aprendeu na espiritualidade, então existe vida antes da vida uterina. É o caso daquela senhora que queria aprender a tocar violino. Não é? Ela queria aprender a tocar violino. Exatamente. E ela já tinha uma idade, mas ela não teve tempo quando mais jovem, porque ela tinha um monte de filhos e ela tinha cuidado de todos eles. Então não tinha aquele tempo. Mas quando chegou numa certa idade, ela um dia, para subir uma escada, caiu e quebrou o fêmur. Aí ela teve que ficar o quê? Acamada. Aí durante o tempo que ela ficava lá acamada e tinha que ficar lá de repouso, veio a cabeça: eu preciso aprender a tocar violino? Quem sabe aqui é a minha chance. Reuniu a família e pediu: eu preciso que compre um violino, eu preciso tocar. Aí um filho olhou para o outro olhou para um e fizeram assim, aquele sinalzinho de cabeça, ó. Enlouqueceu. O violino, você tem acho que é 5 a 10 anos para tocar um. Pois é. Mas ela. É muito difícil. O treino de pequeno é difícil, né? E ela fez com tanta insistência que eles compraram o violino. E todo mundo sabia, inclusive ela, que não seria uma exímia tocadora de violino nessa vida. Mas para outra já levaria com certeza os acordes. Os primeiros acordes. Não é isso? Levavam os primeiros acordes. Então também nunca é tarde para nós executarmos as boas coisas, em época, em tempo, definitivamente nenhum. As más coisas que nós não deveríamos ter feito em hora nenhuma, nem pensar. Mas infelizmente ainda temos essas tendências e ainda às vezes fazemos com essas tendências. A questão 3, Manu, no Evangelho, tem assim, é fantástica, esclarecedora a nós. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo homem, seus membros se teriam atrofiado. Você até citou aqui. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Se o espírito trabalha no labor, ele reencarna novamente, trabalhando no bem, ele reencarna com essa tendência do trabalho e de progredir, de ajudar no progresso da humanidade. Isso é interessante, não é perdido, como também não é perdido o talento musical, como foi citado aqui, claro. Né? Se a gente for pegar a reencarnação desses seres, desses cientistas,
esse pessoal esses empreendedores, investidores, já vem uma bagagem espiritual. Se fazer bem uso, recebe, como a parábola do talento. Parábola do talento. Né? Exatamente. Porque um põe em prática, o outro não. O outro não. Porque quando nós reencarnamos, nós trazemos numa caixinha, um exemplo, simplesmente um exemplo, nós trazemos numa caixinha as nossas tendências, as boas tendências. Agora, feliz daquele que consegue, de alguma forma, colocar em prática alguma daquelas tendências. Porque ele já conhece o princípio. Agora, se ele coloca, ele consegue desenvolver, porque o princípio já vem de outras vidas, já vem de outros tempos. Então, ele consegue desenvolver. Agora, se ele não colocar absolutamente nada, por uma questão de preguiça, por uma questão de não acreditar, um motivo qualquer, não importa, ele não consegue desenvolver aquilo que ele já trouxe iniciado. Por isso que nós precisamos buscar. Agora, o que vamos buscar? Então eu vou buscar o que eu aprendi melhor. Você não sabe. Porque a graça de Deus, nós não sabemos o que fizemos na outra vida. Deus nos dá essa oportunidade, não sabemos nada. Mas nós temos pessoas, não há pessoas, existe que tocam violão, que pega e toca. Uhum. Pega, assim, de ouvido. Escuta uma música e já toca. Toca no ouvido. Uhum. Eu tentei 6, 8 meses com violão. Criei calo na mão, no dedo, na palma do pé, aonde foi. E não consegui tocar violão. Eu precisava tocar violão. Quer dizer, precisava. Hoje eu já imagino, talvez eu não tenha sido auxiliado pelo meu mentor a tocar violão, porque o violão me mataria. Eu não tocaria só violão. Eu perderia com certeza. Noite de sono. Eu beberia. Mais ainda. Eu beberia mais ainda. Um pouco mais. Porque música eu gostava. Eu consegui beber. Olha como Deus foi bom comigo. Eu não aprendi a tocar violão. Não aprendi. Mas eu ainda tenho vontade. Agora, na próxima, que hoje, graças a Deus, eu estou tendo um outro conceito de vida, pelo menos para desencarnar eu já tenho um outro conceito, peguei um outro conceito, eu conheci a doutrina espírita, então a gente já pensa diferente. Na próxima, o violão será fácil, se Deus quiser. Isso aí. Agora, Manoel, e como é que o céu nos ajuda? já que nós temos que fazer o esforço. E como o céu nos ajuda? Deus é que nos ajuda. Deus nos ajuda ao permitir o nosso progresso espiritual, que é a consequência natural na aplicação digna do nosso trabalho e ainda a nos proporcionar um bem-estar interior em face de havermos cumprido o nosso dever. O homem que ajuda a si mesmo descobre mais rapidamente o alvo a atingir e mais facilmente o caminho que a ele conduz. Essa é a forma de compensação do seu esforço. O céu nos ajuda quando descruzamos os braços. O céu nos ajuda quando temos boas intenções. Precisamos ter boas intenções, descruzar os braços e sempre nos colocarmos à disposição. Ajudai o seu irmão, ajudai e não interessai o motivo. Ajuda sem saber quem é, ajudar por ajudar. Isso o céu está nos ajudando, Deus está nos ajudando. À medida que nós tomarmos essa iniciativa, nós seremos auxiliados. E não há aquele que tenha tomado alguma iniciativa em função do bem que não possa dizer que não tenha sido auxiliado. É só experimentar, se ainda não experimentou. Essa é a forma do céu nos ajudar, porque Deus nos ajuda indiscutivelmente a partir da nossa boa vontade. Aí é o princípio de tudo, se tivermos boa vontade. Não, muito bem, então, quando o estudo é bom, Marquinhos, passa 9h48 já. Já acabou. Acabando já, rapaz, tá acabando, Marquinhos. Vai fazer mais uma chamada do livro? Não, né? Já tá bom, né? Não dá mais tempo, Não dá mais tempo, O céu já não. tá ajustando lá, tudo lá. Se alguém ligar até agora, tá valendo ainda, mas Tá bom. já tá na hora, né? Isso, eu quero mandar um abraço, aproveitar a oportunidade, mandar um abraço para a equipe do GEAL, Petrópolis, chegou na sexta-feira. Pedrão! Pedro, a Ana,
poxa, a Lourdes, a Ana, esposa do Pedro também. Olha que equipe maravilhosa lá do GEAL. Muito bacana lá. Petrópolis, Eu né? adoro o GEAL lá. Muito bom. Olha, estamos chegando ao finalzinho do programa Luz do Espiritismo. Agradecer a sua presença aqui nesta sala de aula. Nós também, meros estudantes da doutrina espírita, muito longe ainda da perfeição. Perfeição é uma coisa que eu estou tentando descobrir ainda nessa presente encarnação. Nós vamos chegar lá, não temos pressa disso não, porque a gente tem pelo menos o consolo, né, Manon? Um dia os anjos foram igual a nós. Não existe criação, privilégio na lei de Deus. Não existe criação à parte. Os anjos um dia foram igual a nós. E um dia seremos anjos. E nós um dia seremos anjos. Isso aí, Manon. Tem a música, tem a música. Isso aí, Manon. Considerações finais, Manon. Agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Luz do Espiritismo. Eu quero até pedir desculpas ao público, porque, na verdade, eu acho que eu me pedi um pouco, porque não levei nem a metade. Não, vamos voltar. não, Vamos voltar a dar continuidade. Não, porque às vezes a gente se perde aqui e não chega, porque ainda tínhamos algumas coisas boas. Aqui é um debate. Mas tudo bem. Tudo bem, isso aí não é importante, como eu disse aqui no início, a nossa intenção aqui hoje não era esgotar nenhum assunto, porque não temos essa condição, nem essa capacidade. A nossa intenção aqui hoje é provocar o assunto. Capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por favor, leiam hoje ainda, se possível. Fora isso, que todos tenhamos um bom dia e que o domingo seja agradável, se Deus quiser. Celso Tinta, boa matina, esperando bom dia. Estamos no ar aqui? Estamos lá. Tá. Não, Só estamos falando musical aqui, coloquei a música do Ricardo Ribeiro aqui. Não, o microfone aqui. Não estou ouvindo. Isso, Agora sim, rapaz. Bom, agradecer primeiramente a todos os ouvintes, né, que participaram aqui, que tentaram, que os que não conseguiram, né? E lembrar, mano, que o tema não pode ser esgotado realmente, não. Porque aqui é uma escola, como o programa bem diz, É um pontapé. é um pontapé inicial. Aqui é uma escola, né? Aqui é uma sala de aula. Então é para estimular mesmo a pessoa a estudar, né? Porque a gente não aprende tudo numa só vida, imagina em um programa. Nossa. Fica difícil. Então mandar um grande abraço para todo mundo. Um grande abraço mais uma vez para o Alex, que está sintonizado lá com a gente. Um abraço, Alex. Um abraço para o nosso amigo Luiz Coelho, que está lá em Paraíba do Sul, meu amigo. Na próxima você vai estar junto conosco aqui. E desejar a todos um bom começo de semana, nesse finalzinho de domingo, né, que todos tenham um belíssimo almoço com a família. E lembrar, encaminhe seus filhos para a evangelização infanto-juvenil. Você que é pai espírita, encaminhe seus filhos. É um grande achado, né, nesta oportunidade. Tenham todos um bom começo de semana e um bom final de programa. Ô, DJ, aumenta um pouquinho a trilha aí pra turma aí. Quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sejam perfeitos, e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. Vamos trabalhar e acreditar. Abaixa o som, DJ. Linda, Muito bonita a música, muito Anjos, né? linda a música do Ricardo Ribeiro, Anjos. Olha, agradecer sua atenção,
que contamos com você nessa sala de aula semana que vem para dar continuidade a esse estudo. Marquinhos, considerações finais e o ganhador do livro. É isso aí. Mostramos já o ganhador antecipadamente no ar. Para quem estava no Facebook, já viu o ganhador, que é a relação que está aqui de todo mundo que ligou, tá? E saiu para Maria Helena Paz, do centro da cidade, ex-CTB. Morava no CTB, agora no centro da cidade. Aí Maria Helena falava que depois que mudou para o centro da cidade, que não ganhava mais livro, todo dia ela liga, todo dia, não ganho mais livro, vou voltar para o Morro do CTB, isso aqui, tá aí, ó. Maria Helena Paz, do centro da cidade, agora ganhou o livro Um Novo Despertar, da Graça Leão. Maria Helena, que é ouvinte nossa já ó, de muitos anos, você pode retirar o livro a partir de amanhã na Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Só procurar Cida lá e retirar o livro. Bom, quem não ganhou o prêmio material como a Maria Helena Paz, ganhou o livro Um Novo Despertar, ganhou o prêmio espiritual, que foram todos esses ensinamentos. Quero mandar um abraço também, tá? Para Paraíba do Sul, os bairros Monte Castelo, Vila Isabel, Caixa d'Água, Puris, Portão Vermelho, Triângulo, Cantagalo já falei, e também para a França, o Alex Chaves lá na França. Nice, onde? cidade de Nice. Nice, na França, escutando a gente lá pela internet. O Márcio e Marcos, só lembrando que os nossos programas estão sendo postados no Facebook, né, acompanhando, no YouTube e também no programa A Luz do Espiritismo, no nosso blog, né? O blog está sendo um pouquinho... Pois a gente fala tá mais do falando, blog. mas está sendo postado pelo blog, ok? Só isso. É isso aí. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. Tenham um bom domingo e até semana que vem com mais um programa A Luz do Espiritismo. Bom dia! Pronto, fechado o sinal. Ressuscitando o poder e a humanidade. Mais força aquele que passa pela provação.